Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. A inspetora Ludmila Tavares já está conosco na ponta da linha. Hoje a gente fala sobre a direção em dias de chuva, já que tem alerta meteorológico, né? Para tempestade, chuva intensa, de amanhã até a próxima semana. A dica, inclusive, hoje é para motociclistas, não é isso, Ludmila? Olá, Fernanda, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, Fernanda, precisamos ficar atenta à questão da previsão do tempo. Hoje e amanhã tem previsões de chuva forte e nós precisamos ter cuidado ao trafegar nas rodovias e estradas, né? Então, tanto os motoristas quanto os motociclistas precisam ter muito cuidado ao dirigir. Primeira questão que a gente precisa ter cuidado, Fernanda, é a questão do estado do seu veículo, né? Em especial os pneus. Muitas vezes a gente para os veículos e os pneus estão além do limite, que a gente fala do limite do TWI. Muitos não sabem o que é o TWI. E o TWI ele precisa estar dentro do limite necessário. Então, como que você verifica isso? No sulco do pneu vai ter uma marquinha, e se essa marquinha ainda estiver aparente, é que significa o seu pneu está apto a ser utilizado. Uhum. É porque ele não está com medo, né? Gasto. Isso, não está gasto. Então, se ele ainda tem essa marca no meio do sulco, ele ainda pode ser utilizado. Caso essa marca já esteja no nível do seu pneu do sulco, você precisa trocar os pneus, né? Então, o principal verificação que a gente precisa ter, né, o estado do veículo para essa época de chuva, além dos pneus, são os para-brisas, né, o limpador de para-brisa, os faróis e os freios. Então, estar com o veículo em dia é essencial, seja para o motorista, seja principalmente para o motociclista, que é o mais vulnerável em questões de chuvas intensas. E também tem uma coisa, Ludmila, assim, a gente se depara com água na pista, né? Que eu acho que é um risco tanto para quem está num veículo, né? Um veículo de maior porte, quanto para o motociclista, é um risco danado para virar. Sim, quando a gente tem um considerável lâmina de água, a gente tem que ter cuidado. Primeiro, se você tiver com uma área alagável, o ideal é que você não passe. Por quê? Porque naquela área pode ter buracos escondidos e principalmente os motociclistas são facilmente vulneráveis e podem vir a se machucar, lesionar gravemente. Então, se você tem dúvida da profundidade daquele buraco, daquela lâmina d'água, não passe. E se você eventualmente estiver trafegando numa rodovia e se deparar com um fato que ocorre muitas vezes, que é a questão da aquaplanagem, você tem que ter muito cuidado. Se você é motorista, você vai precisar segurar firme no volante, Fernanda. Muitas vezes as pessoas ficam apavoradas, porque quando o carro está aquaplanando, o volante, ele fica, a gente fala que ele fica mais frouxo, ele fica folgado. Então você tem que ter cuidado para você segurar firme no volante e não frear. O que a gente orienta? Você tem que tirar o pé do acelerador para que o carro desacelere, que a gente fala com o motor, ele vai desacelerar, e com isso, quando houver de volta o contato com o pavimento, você vai conseguir ir para uma área segura. Então, sempre que houver essa questão da aquaplanagem, manter firme o volante, tirar o pé do acelerador, nunca frear. É o frear que roda, né? Justamente, porque quando você não segura firme no volante, os pneus, eles vão, como a direção está mais frouxa, os pneus, eles vão procurar uma aderência e isso vai fazer com que o carro rode. E além disso, se você frear, também pode fazer com que o carro rode, e não só rodar, Fernanda, tem perigo também dele capotar por conta dessa extensão dos pneus. Então, sempre manter-se segura, firme o volante e não frear o veículo de forma brusca. Uhum. Manter distância também, né, do outro, é sempre bom, né? Justamente. Infelizmente, as pessoas no dia a dia têm vamos dizer, uma predileção a manter muito próximo do veículo que trafega à sua frente, e isso causa o que nós temos muito das colisões traseiras, né? Na época de chuva, a gente tem que lembrar que a frenagem, ela vai gastar
tempo em dobro daquilo que você normalmente gastaria. Então, se normalmente você mantém uma distância de 1 a 2 veículos, né? Para o veículo da frente, a distância em metros, né, que a gente fala, uma distância de segurança. Se normalmente você mantém um veículo de distância de segurança, você vai ter que dobrar. Isso eu estou falando de acordo com a quilometragem da rodovia. Então, quando nós estamos diante de situações com chuva, primeiro você já precisa reduzir a velocidade. Segundo, você precisa dobrar a distância de segurança. Se no padrão você já andava, um exemplo, a 5, 10 metros de distância do veículo à sua frente, você vai ter que dobrar, você vai ter que ir para 20 metros de distância no mínimo, dependendo da velocidade da via. Tá certo, Fernanda? Tá certo. Então, é muito, muito importante isso. Por quê? Porque em época de chuva a gente vai ter um piso molhado de difícil aderência e isso pode ocasionar o que nós vemos das colisões traseiras. Não é o que queremos de forma alguma. E assim, dependendo de onde você está, o trânsito muito intenso, não é nenhum colidindo no outro, é vários, engavetamento, né? Justamente, é aí que acontece o que nós não gostamos, que são os chamados engavetamentos, né? E isso pode ser muito grave, levando em consideração qual veículo venha colidir na sua traseira. Se você for um veículo de pequeno porte e tiver sido colidido por um veículo de grande porte, você pode ser achatado, dependendo o que estiver na sua frente, né? Não é interessante de forma alguma. Então, mantenham sempre a distância de segurança, dobrem a distância de segurança e reduzam a velocidade da via. Outra coisa importante... Pode falar, Fernanda. Falando no engavetamento, Lud, outro dia surgiu essa dúvida aqui de um ouvinte, de quem é a responsabilidade no engavetamento, né? Ocorreram vários essa semana, inclusive, na Terceira Ponte, tá? Sim, é importante. Muito boa pergunta. Quando você tem uma colisão traseira, sempre a pessoa que colidiu na sua traseira, né, a não ser que a pessoa tenha dado ré, ok, Fernando? Não estamos falando de situações esdrúxulas, né? Que a gente tem visto que algumas pessoas dão ré de propósito, né? Infelizmente, isso pode acontecer. Mas, levando em consideração que não houve uma frenagem no tempo ideal, todos aqueles que bateram na traseira vão ser responsabilizados. Então, eu bati na traseira de alguém, eu vou ser responsabilizado por aquela traseira. Eu só não vou ser responsabilizada se eu conseguir frear a tempo e o veículo que bateu na minha traseira impulsionou meu veículo para frente. Tá certo? Entendido. Então, se eu bati na traseira de alguém, eu sou responsável. Só não vou ser responsável se, na verdade, quem for o causador dessa batida for quem bateu na minha traseira. Então, a gente precisa verificar o que a gente faz com pergunta quando isso acontece, né? Aquele que é o primeiro, vamos dizer, a gente pergunta quantas batidas ele sentiu. Se ele sentiu uma só, provavelmente foi um carro que levou todo mundo. Se ele sentiu várias, mesmo que em intensidades menores, foram várias pessoas batendo, uma na traseira do outro. Deu para entender? Deu. Então, é importante você ter essa dimensão. Eu que bati ou eu fui impulsionado? E vai ser uma eterna briga, né? Normalmente dá para saber. Dá para saber? Dá. Hoje em dia também tem muitas... a tecnologia ajuda, né? A questão, principalmente das câmeras. Ó a pergunta do Hélio aqui. Ele já aquaplanou, tá? Ele diz surreal, dá um frio da barriga na hora. Verdade. E uma pergunta dele sobre pneu careca. O veículo é guinchado, ou moto, ou carro, Sim, então, na questão do estado do veículo, o policial, o agente de trânsito, ele sempre vai verificar se aquele estado do veículo, vamos supor, é um veículo, normalmente moto. Moto, se você está com um pneu careca, já vai para o pátio, ok? Mas se você está com um veículo que é apenas um automóvel e que não está totalmente, ou é possível ainda, então se tem uma possibilidade de segurança, é dado um prazo para trocar o pneu. Tá certo? Então, isso vai ter que ser averiguado pelo agente. Se houver qualquer comprometimento da segurança do veículo, o veículo vai ser removido. E lá no pátio, depois que houver a troca dos itens de segurança, ele vai ser liberado. Caso contrário, é possível fazer a troca dos itens de segurança, o agente vai liberar a pessoa, dá um prazo para que ela faça dentro do prazo.
Caso ela não faça dentro do prazo, ela vai ser novamente notificada. Entendido. Mais uma pergunta agora é do Alex. Ele pergunta sobre freio. Eu não sei se você vai conseguir responder, mas ele fala que o ABS tem alguma diferença em relação à aquaplanagem? O ABS Sim, dá aquela travadinha antes, não dá? Ou não? Não. O ABS, ele é mais seguro, né? Sendo mais seguro, ele evita essa questão, vamos dizer, da aquaplanagem. Mas como eu falei, o ideal é que não haja a frenagem. Porque se houver a frenagem, pode, dependendo do sistema de frenagem, ter o que nós chamamos de travamento das rodas. Se houver o travamento das rodas, é bem provável que o carro vá rodar, tá certo? Por isso que a gente orienta, sempre que você sentir que o carro tá planando, né? Que é o que faz a aquaplanagem. O carro tá planando. Não freie, porque isso de frear vai tirar o carro da sua rota. Segure firme o volante e desacelere. Como é desacelerar? Tira o pé do acelerador. Hoje a maioria dos carros são automáticos. Se o seu carro for manual, você pode reduzir a marcha. Isso faz com que o carro também desacelere através do motor, tá certo? Mas nunca freie, para não ter esse perigo dos freios travarem e ter uma saída de pista. Entendido. Olha só, tem uma pergunta aqui do ouvinte, não é sobre chuva, mas ele diz o seguinte, que ele gostaria de saber se é possível circular com motobis em rodovias federais. A motobis, ela é possível sim. Tô falando de motobis no sentido de ser uma moto emplacada. Não sei se ele está falando de um outro tipo de moto. Mas é possível sim. Só que ela tem uma velocidade máxima, né? Ela normalmente, salvo engano, 120, algo do tipo, né? Então, você precisa obrigatoriamente andar na via mais lenta, tá certo? E ter principalmente cuidado com os veículos de maior porte. Porque caminhões ou, por exemplo, um bitrem, quando eles passam próximo ao motociclista, dependendo da velocidade da via, a gente pode... acontece o efeito de vento, né? De rajeada de ar, que pode jogar aquele motociclista para fora da pista. Então, tem que ter muito cuidado quando você está num veículo de pequeno porte, trafegando numa pista rápida, que tenham veículos maiores. Entendido. Lude, para fechar, no caso de chuva muito forte, quando você não consegue nem enxergar o que tem pela frente, tem que parar, né? Sim, Fernanda, se você não tem garantia da visibilidade, seja por por excesso de chuva ou falta, né, de um desses itens de segurança, seu limpador não está funcionando, os seus faróis não estão de forma adequada, pare no local seguro e aguarde a chuva passar. Principalmente os motociclistas. A gente vê muitos motociclistas se arriscando, passando em áreas alagáveis, áreas que a moto está praticamente submersa. Eles estão colocando a vida deles em risco. E se houver uma correnteza ali por conta da água em excesso, eles são as primeiras pessoas a serem levadas. Então, não entre em locais alagados, procure um local seguro e aguarde a chuva passar. Esse é o ideal. Excelente. Te agradeço mais uma vez pela participação aqui conosco, hein? Bom dia para vocês aí. PRF que agradece. Uma boa tarde para todos.